Fala, Terra! Bem-vindos a mais um episódio desse podcast incrível, criado para a glória do nome de Deus e para abençoar a sua vida. Hoje eu estou aqui super empolgada com uma convidada mais que especial, Micaela. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu sim. Mas se apresenta pra galera. Eu que agradeço o convite, uma honra, um prazer estar aqui, levar um pouquinho, né, da palavra de Deus, daquilo que Ele nos enviou aqui para ser. Um prazer estar aqui com você. Eu espero que seja edificante na vida de muitas mulheres, muitas famílias. É isso aí. Né? Fala um pouquinho da sua formação pra gente. É casada? Como é que é? Eu sou a Micaela, quem não me conhece. Eu tenho 38 anos, sou casada há 15 anos, mas já tenho 18 anos, né, de união com meu esposo. Sou natural de Pinheiros, aqui pertinho de São Mateus, mas tem quase 10 anos que a gente mora aqui em São Mateus. E sou fisioterapeuta pélvica, então a minha área de atuação dentro da fisioterapia é a fisioterapia pélvica, que é uma área onde a gente trata as disfunções do assoalho pélvico, como, por exemplo, perda de urina, dor na relação sexual. A gente cuida de mulheres gestantes, preparando elas aí para um trabalho de parto. A gente trabalha com essas mulheres num pós-parto também, para trabalhar uma reabilitação do abdômen, reabilitação do assoalho pélvico. Então a gente cuida dessa saúde íntima, Legal. Né? Isso super importante. Sim. E sexóloga? Isso. Concluindo a minha formação em sexologia cristã. Legal. É uma formação pelo Instituto Cristão de Sexualidade. Então, assim, é tudo baseado, né, em princípios bíblicos. É bem bacana, porque a gente tá ali alinhadinho, né, com aquilo mesmo que o Senhor quer para nós, né? Uau. Então, o objetivo, eu tenho aberto isso no meu trabalho, né, de não tratar só as causas físicas, mas também, né, as causas emocionais ali dessas mulheres que às vezes sofrem com uma dor na relação sexual, com alguma dificuldade ali no casamento atrelado, né, essa questão íntima. Então, essa formação em sexologia veio para abrir esses horizontes, né? Legal. Pra gente ajudar essa mulherada. E eu, que não sou boba nem nada, trouxe a Micaela para falar um pouquinho sobre sexualidade e fé. Vamos lá? Mica, você acredita como sexóloga que a fé cristã pode trazer uma perspectiva mais positiva e saudável para a sexualidade? Com toda certeza, com toda certeza. As pessoas têm que entender que quem criou o sexo foi Deus. É isso. É isso, não é uma coisa... É porque muita gente às vezes tem aquela visão de sexo como errado, de sexo como pecado. Deus criou o sexo. Sim. Quem criou a pornografia e todas essas coisas ruins que estão atreladas a isso foi o homem. Então, Deus deu homem e mulher, né, se tornam uma só carne, se unem, se multiplicam, né, formam suas famílias. Então, assim, o sexo é bom e a gente precisa entender isso, né? O casal precisa entender isso. O sexo, ele não é só para ser procriativo, ele tem função unitiva, né? E não tem hora em que a gente está mais unido ali, né, ao nosso marido e tudo mais, do que nesse momento de intimidade carnal mesmo. E o sexo é uma união carnal, espiritual, emocional, né? Tá todo mundo ali junto, né? É por isso que é tão sagrado, é por isso que é tão bonito, por isso que é tão belo, tão puro. E por isso que a gente tem que cuidar disso e desmistificar muitas coisas, né? Porque às vezes as mulheres se veem num lugar de pecado, de que não podem sentir prazer, de que se a mulher sente prazer, ela é uma vagabunda ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Que o prazer é só o direito do homem. Então a gente tem que quebrar isso e entender que o prazer sexual, ele é para os dois, né? Tem que ser bom para os dois. A união é dos dois, né? Isso é muito, muito importante. A gente, né, frisar e fazer as mulheres entenderem, as famílias em si, né, o casal, entenderem essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Ok. Então a fé é um bom alicerce também para a vida sexual. Com toda certeza, com toda certeza. Não é porque você é cristão que você tem que se abster disso. Muito pelo contrário. Foi Deus que criou, Deus que entregou, que fez. Então a gente
honra também a Deus, Uau. quando a gente também se entrega para esse momento, né, com o nosso cônjuge, como a gente... eu entendo também como uma forma de honra e de adoração a Deus, a gente fazer aquilo que Ele nos deu para fazer. Né? Ele nos deu, exatamente. Aquilo que Ele deu para glorificar o nome dele. Exatamente. Uau! Exatamente. Usufruir do sexo, gente, de forma saudável para glorificar Deus. Exatamente. Já tô gostando desse podcast, viu? Vamos lá, pegando o ganchinho sobre alguns pontos que você já colocou aí, de pensamentos contraditórios. Mitos. Você acredita que ainda, e até na sua experiência, existem ainda muitos mitos com relação à sexualidade dentro do nosso contexto cristão? E como existem, com toda certeza. Eu acho que dentro do nosso contexto cristão, mais ainda do que eu vejo, porque é exatamente isso que eu falei, de muitas pessoas acharem, né, que não pode isso, que não pode aquilo, que tudo é pecado, ou ao mesmo tempo achar que entre quatro paredes, por ser você e o seu marido, vale tudo, e na verdade a gente sabe que tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém, então a gente tem limites também, mas a gente não precisa... Como que se diz? A gente não precisa ficar ali também, ó, entranhado, né, numa jaula de que eu não posso isso, então a gente tem muito, sim, muito mito, muito tabu em relação a essa parte sexual, com toda certeza, né, de orgasmo, de prazer, né, aquilo que eu falei de que muitas vezes o prazer é só pro homem, que a mulher, né, não tem direito a isso, ou a mulher não pode ser um pouco mais... Livre, exatamente, para dizer espontânea, para dizer, para fazer o que ela quer, porque não, ela é, meu Deus do céu, ela é crente, ela não pode. Então, assim, tem muitas coisas que rodeiam isso ainda, sabe? É confundir castidade com coisas ilícitas? Exato, com libertinagem, sabe? Exatamente, okay. Exatamente. Entendi. Mica, então se a gente ainda se depara com muitos mitos com relação à sexualidade no âmbito cristão, você acredita que a igreja de Cristo na Terra, deveria ou pode existir uma abordagem mais amorosa e mais acolhedora dentro do âmbito cristão para falar sobre sexualidade, quebrando esses mitos, quebrando esses tabus à luz da Bíblia? Ai, e como deveria, Ana, e como deveria, porque a gente vê, eu no consultório, tenho atendido cada vez mais mulheres cristãs mesmo, e assim, aprisionadas no não saber. Por exemplo, mulheres que casaram virgem, o esposo também que se casou, né, casou virgem, eram de igreja, cresceram na igreja a vida toda, e simplesmente, quando casaram, não sabiam o que fazer, não sabiam por onde começar, não tinham essa educação sexual cristã, né, não sabiam ali. Ao mesmo tempo, eu já atendi pacientes que tô voltando para a parte cristã, que é o que a gente está falando aqui agora. Já atendi pacientes que por exemplo, casada com pastor, filha de pastor e nora de pastor. O sogro também era pastor. Então ela viveu nesse ambiente, casou ali, né, nesse ambiente e tudo mais, e ela sentia muita dor. Era uma paciente que não olhava para mim, era uma paciente que o tempo todo olhava para baixo, o tempo todo retraída, e ela dizia que o marido queria namorar ali todos os dias, dia sim, dia não respeitando a sua dor, mesmo ela com dor, né? E ali ela foi procurar a psicóloga e tal, e a psicóloga, né, encaminhou ela para fisioterapia, pra gente poder, né, ajudar e tudo mais. Então, assim, a gente vê muita mente fechada às vezes ainda, sabe? Muita gente sem saber as coisas. Então, eu acho que o sexo no casamento, ele é fundamental. Ele não é a parte mais importante, que a parte mais importante é Jesus. Mas ele é fundamental. Ele é fundamental para união, para parceria, para companheirismo, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar perder o beijo, o abraço, não pode deixar virar rotina de qualquer jeito, né? A gente tem que
manter isso vivo ali, manter isso aceso. E eu acho que a gente tem que ensinar para essas mulheres que vão se casar, ou as mulheres, né, que acabaram de se casar, ter curso de casais, curso para os homens e curso para as mulheres, esse tipo de encontro, e falar sobre isso, falar sobre a sexualidade, falar sobre como que a gente pode aflorar, como que a gente pode aumentar o desejo, como que a gente pode, né, melhorar as coisas ali dentro do que Jesus deixou pra gente, né? Dentro do que Deus nos ensinou. Então eu acho que a gente precisa, sim, do que jogar esses adolescentes, essas crianças ao vento, deixar que elas aprendam na escola ou com um colega, na internet. Hoje em dia a gente tem Instagram, YouTube, tem tudo aí de fácil acesso. E elas aprendem o que o mundo quer ensinar. Então eu acho que a gente precisa, sim, desde cedo, né? Começar com uma educação sexual cristã para essas meninas, sei lá, curso de noivos, curso de casais, para realmente a gente, para essas pessoas entenderem o quão o sexo é bom, o quanto ele é necessário, que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso, né? A gente não precisa ter vergonha, mas a gente precisa, assim, ir trazendo isso para dentro das igrejas, de alguma forma, né? Para que essas pessoas cresçam já com essa cultura, com esse aprendizado, né? Até porque o Evangelho de Cristo, você estava falando, eu aqui raciocinando, o Evangelho de Cristo, ele nos liberta, ok? E nos liberta por meio da instrução, da informação. Exatamente. E nos liberta para sermos uma família viva e feliz em Deus. E a primeira instituição de Deus na Terra é a família, com uma ordem: multiplique-se. Ok? Não tem aí em Deus uma imputação de que essa multiplicação precisa ser dolorosa. Exatamente. Até porque o próprio Deus, quando criou todas as coisas, ele olhou para tudo e viu que era bom. Então a própria palavra de Deus pode nos libertar enquanto casais para que a gente viva a família de uma forma saudável, isso começando desde o sexo. E aí, Mica, você usou uma palavra, você falou assim, necessário. E a minha mente aqui, né, fervilhando com você falando. Porque o primeiro interessado em desconstruir a família é Satanás. Então, o maior interessado em desconstruir o sexo saudável é ele. É o diabo. Exatamente. Então, dor no sexo. Tá, será que Deus, nosso Criador, está feliz vendo uma filha ou um filho sentindo dor enquanto... era um momento de prazer, e né? Ele criou para o prazer e o filho sentindo dor? Exatamente. Será que é assim que o nosso Deus enxerga esse momento que ele criou para ser bom? E isso a gente tem resposta na Bíblia. Sabe? Porque ele criou todas as coisas, fez bem todas as coisas e traz paz para todas as coisas. Exatamente. E eu falo que o sexo, a gente tem na nossa pele, né, milhões de terminações nervosas. O beijo é bom, o toque é bom, o cheiro no pescoço é bom, o sexo é bom. Então, tudo que envolve essa parte é muito bom e é muito gostoso de ser vivido. Então Deus criou essas sensações para que a gente viva. Porque se fosse para ser uma coisa só procriativa, igual, né? Vocês vão formar uma família e vocês vão se multiplicar. Mas se fosse só procriativo, ao meu ver, eu acho que não seria uma coisa gostosa. Eu acho que seria uma coisa só de ir lá, cumpriu a tabela, fez um filho e foi, né? E não, a gente tem sensação, para você ter ideia. Deus criou, né, na mulher um órgãozinho desse tamanhozinho, que é o clitóris, que é um órgãozinho que o homem não tem, que a mulher tem, e que a única função dele é prazer. Ele tem se eu não me engano, mais de 8.000 terminações nervosas que levam a mulher, né, aquela sensação boa de prazer, de orgasmo, de bem-estar. Então aquilo ali não tá ali à toa, porque Deus não faz nada à toa. Então se aquilo tá ali é para ser usado, é para ser vivido, é para ser sentido, né, de uma forma pura, lógico, né, de uma forma santificada, com toda certeza. Que Deus trouxe, porque Deus fez o sexo para o casamento e fez o sexo de maneira que fosse bom. Senão, nós não seríamos formados como somos. Exatamente. É isso que você está dizendo. Exatamente. Uau. E o homem, ele foi desvirtuando isso, né? Com a pornografia, com o pecado, com o adultério, com tantas outras coisas, com essa sexualidade suja, né? Que a gente vê, né? Como se não pudesse existir a possibilidade de haver
sexo e santidade. Exatamente. Como se tivesse sempre que ser sujo, que ser né, pecaminoso. Exatamente. Quando, na verdade, Deus criou esse tipo de prazer para ser também santo. Exatamente. Ok? Então, a gente chega num outro ponto. Existe a possibilidade de casais terem uma vida sexual ativa e satisfatória, equilibrada também a valores espirituais? Com toda certeza que sim, com toda certeza, com muito companheirismo, com muita conversa, com aquilo de assim, o que você gosta, né? O que você gosta? Legal. Isso é o que eu gosto, né? De um ouvir o outro, respeitar o outro, né? De estar em comum acordo, não fazer uma coisa só porque eu gosto, porque me dá prazer, e ao mesmo tempo se preocupar com o prazer do outro, né? O que ele gosta que eu faça? A mesma coisa o esposo, né? O que ela gosta que eu faça? Não se preocupar em ali cumprir uma tabela e tchau, obrigado. Não é assim, né? Então a gente consegue sim ter uma relação sexual saudável, santa mesmo, né? Santo mesmo ali, sem, sabe, pensamentos obscuros, sem precisar de pornografia, sem precisar de uma terceira pessoa, sem precisar de fazer coisas antinaturais, coisas que Deus, né, não... Que a própria Bíblia já relata. Que a própria Bíblia, antinaturais. exatamente, que aquilo, né, não é da natureza humana. Então a gente não precisa disso. O sexo arroz com feijão ali, ele dá muito certo. É lógico que você pode ter uma saladinha, pode ter uma coisinha diferente aqui e ali, mas o arroz com feijão dá muito certo, combina muito, né? É isso. Então, dá sim, com certeza. E talvez também, além, né, de ter essa conversa, essa troca sobre o que é bom, sobre o que o outro gosta, para que o sexo seja bom, mas também raciocinar. Eu acredito muito nisso, né? Eu e meu marido, a gente tem essa conexão sobre pensar em nós dois, mas também no que tem acontecido ao redor do mundo, que o mundo tem trazido como natural e não é. Que natural não tem nada, né? Que não tem nada. Então, eu acredito que esse pensamento crítico também de ensinar aqueles que estão começando a sua jornada Sim. enquanto casal, que nem tudo que o mundo diz que é bom se a palavra de Deus não disser que é bom, sabe? Você disse aí, uma terceira pessoa, aí... A gente tem vivido tempo, Micaela, que experiências novas que o mundo tem trazido, eu me assusto. Eu achei que eu ia se assustar. Eu achei que eu ia parar de me assustar, no andar da carruagem como as coisas já estão. Eu achei que eu não ia me assustar mais. Mas parece todo que vai dia cada sai vez um negócio pior, novo. Né? Parece que eu ainda me assusto. E eu me assusto também em perceber que a propagação dessa movimentação antinatural está totalmente atrelada. Se eu estiver errada, você me corrija. Mas, do meu ponto de vista espiritual, está totalmente atrelado à ausência de Bíblia. A ausência de Deus, né? Porque a Bíblia fala pra gente, confere pra gente como é o sexo que Deus gerou e diz o que é antinatural. Exatamente. A gente conhece a história de Sodoma e Gomorra, como o pecado subiu às narinas do Senhor e um dos pecados, as coisas que estavam inclusas ali, eram pecados carnais, antinaturais. A ponto de... E Deus destruir todos, tirar e destruir tudo. Tudo. Exatamente. E por que é que isso não gera em nós hoje temor e tremor? E muito pelo contrário, tem gente que fica ali, né? A gente vê muito pessoas tentando achar brechas, né? Tentando achar brechas. Mas dá um novo nome, um novo comigo, jeito. Eu não tô fazendo, eu tô fazendo com meu marido, eu também gosto, eu também quero, a gente tá de comum acordo, mas é aquilo, não é porque é com seu marido, não é porque os dois querem que Deus quer que seja dessa forma, né? Então a gente tem que ter, com toda certeza, essa sabedoria. E hoje em dia, né, assim, a internet é uma coisa muito louca, né? Porque é uma coisa benéfica, né? Traz muita coisa boa, muita informação importante, mas ela destrói muito, muito também, né? Muito, muito, muito. Então, às vezes, a gente vê homens, né, viciados em pornografia, então, assim, querem viver uma coisa ali com a sua esposa que viu num filme, que viu numa revista, um padrão estético, alguma coisa nesse sentido, que não faz sentido, né? Que não faz sentido. Às vezes está ali tendo um ato sexual com a sua esposa, imaginando outra coisa, pensando lá longe, né? E assim, não, mas eu não tô traindo a minha mulher, eu não fiquei com outra pessoa, mas a sua cabeça não tá ali com quem deveria estar, né? E isso também vai contra a palavra de Deus. Com toda certeza. A Bíblia diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode aconselhá-lo?
Mas nós, no entanto, temos a mente de Cristo. Alguém que está em Cristo, que tem a mente de Cristo, dá a sua mente para práticas pecaminosas, assim, tão destrutivas, não faz sentido. Não faz sentido. E é nesse lugar também que eu acredito que a ausência de Bíblia, que é a ausência da presença de Deus. Com certeza. Porque eu acredito também que ter um sexo saudável e santificado tem a ver com entender se Deus também está se alegrando com aquilo, com aquela prática. Com toda certeza. Uma vez eu vi alguém dizer, não me lembro quem foi, algum pastor, que assim, lá, não lembro se foi o pastor Cláudio Duarte, que lá dentro do seu quarto ali, Deus não fecha o olho e fala assim, ó, não vou ver agora, tá, gente? Eu vou ficar ali do lado de fora, quando vocês terminarem eu volto. Não, Deus está todo o tempo, em todo lugar, o tempo todo. Então, assim, ele está ali. Exatamente. Então, ele está ali também. Então, será que aquilo que você está fazendo, será que aquilo ali é agradável aos olhos de Deus? Foi aquilo que ele quis para vocês e preparou? Ou é uma coisa que a sua carne quer? Né? É a sua carne, o seu instinto quer, mas você deixou de fora, lá na porta, né, do quarto para fora, os seus princípios, né? Então tem muito isso. E Deus está em todo lugar, ele não fecha os olhos nesses momentos, né? Sim, e a gente precisa falar disso no contexto cristão, por quê? Porque essa ideia de que tá todo mundo da igreja, tá todo mundo santo, não é. Não é. Eu não é. Dei uma pesquisada nas últimas estatísticas e, assim, ainda é grande o número de pessoas, por exemplo, como você citou, viciadas em pornografia e que são membros de igrejas locais e que frequentam a igreja e que estão no corpo de Cristo mas, por exemplo, ainda não conseguiram se livrar da pornografia. E muitos veem como pecado, sabem que é errado, mas muitos não, tá? Eu acredito que muitos estão ali, aquilo que eu te falei, não, como eu não tive contato físico com outra pessoa, eu não tô em adultério, tô ali, né, eu só tenho a minha esposa e tudo mais. Só que Jesus, ele aumentou o nível, né? Quando ele veio, ele disse assim, se você olhar e desejar, você já pecou, você já adulterou. Então, aí eu trago de novo o que a Bíblia diz, mas nós temos a mente de Cristo. A santificação que vem a partir da mente dele, para que o nosso corpo... Eu li um livro muito interessante, terminei tem umas 2 semanas, não sei se você já ouviu falar, Batalha de Toda Mulher. Ele tem a versão masculina, a Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher. Eu li, né, a versão feminina e fala exatamente disso, que a Batalha de Toda Mulher, que normalmente as mulheres quando traem, elas traem emocionalmente e mentalmente, né? E o homem vai pro propriamente dito, digamos assim. A mulher, ela tem mais carência emocional. Então, se às vezes elas não têm um suporte legal em casa, o relacionamento não tá legal, o marido mais grosso, mais bruto, enfim. E aí um colega de trabalho elogiou, falou que tá bonita, alguma coisa, ela já começa a fantasiar aquilo ali. E às vezes ela não vai pro ato em si, mas ali ela já pecou porque ela já se desviou daquilo ali. Muitas vezes ela fantasia relações, né? Vivências ali, tudo na mente e no coração, né? E o homem muitas vezes vai pela questão carnal mesmo, né? Então, assim, é esse versículo que você citou. Se você simplesmente, né, olhar ou desejar, você já tá em pecado também, né? Então, a gente, como mulher, tem que se vigiar muito nesse sentido também. Porque às vezes a gente não vai ter coragem de ir pro propriamente dito. Mas e no coração? O que tem se nutrido. E o que tem se nutrido? Os olhos têm sido nutridos. Exatamente. Olha, você falando aí, Nick, veio um negócio aqui na minha cabeça. Mulherada, cuidado com esse negócio de dorama, viu? Porque eu tô vendo um monte de gente aí, um monte de mulher assistindo dorama. Gente, será que só eu que não sou dorameira? Eu nunca assisti um dorama, eu também não. Fantasiando um relacionamento de dorama e o marido tá sofrendo, tá? Cuidado com isso. Cuidado, porque tem muita investida do diabo no que parece que é simples. Exatamente. É uma série. Mas tá brigando com seu marido porque ele não é... aquilo, né? Exatamente. Por quê? Então, assim, a gente precisa se examinar nesse sentido também. Porque a santificação do sexo não está só dentro do quarto, entre o casal, mas começa na preparação do dia. Em tudo. Como é que você pensa sobre o seu marido? Como é que você, marido, pensa sobre a sua esposa? Exatamente. Para estar com ela no momento sexual. Eu acredito que a santidade saudável do casal começa exatamente assim. Como a gente pensa um do outro. Exatamente. Até que
se chegue no ato do até toque. que finalize lá. É isso. Exatamente. É isso. Mas vem todo um contexto antes, né? Com toda certeza. Uma outra coisa, eu acredito também num tabu que a gente precisa quebrar. O medo que as pessoas têm de pedir ajuda sobre essa área. Isso é muito forte. As pessoas têm medo de falar sobre isso com profissionais como você, têm medo de falar sobre isso com seus líderes religiosos, com o pastor, com a pastora, porque não tem E às vezes as necessidade coisas vão desse se arrastando, se arrastando, se arrastando. Gente, eu já recebi tantos pacientes assim, eu tenho 10 anos de casado, eu tenho 8 anos de casado, eu nunca tive prazer, eu nunca tive orgasmo, eu sempre senti dor. Mas aí uma amiga minha me falou, nossa, já era pra mim ter vindo aqui tem muito tempo, e vai se arrastando, e vai se arrastando, e vai se arrastando, sabe? E aí, quando a gente vê, às vezes com 3, 4 sessões, 5 sessões, aquela paciente tá livre disso, e assim, pra que você ficou tanto tempo sofrendo com isso, né? Porque assim, a gente, assim como tem um médico do coração, do joelho, né, enfim, existem, né, profissionais para te ajudar nessas questões, tanto emocionais. Eu vejo que quando eu tenho muitas pacientes, por exemplo, que chegam com uma dor sexual, mas são causas mais físicas mesmo, por tensão muscular. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é policial, né? E ela, assim, é uma pessoa extremamente rígida. Ela era toda dura, assim, travada, até pra você alongar aquela pessoa, da profissão, aquela né? tensão da profissão ali, e ela sentia dor pra namorar, porque ela não conseguia relaxar, sabe, aquela pessoa. Então, assim, tem algumas pessoas que a gente sente que são causas físicas, é um músculo tenso, que a gente precisa trabalhar aqui, trabalhar ali, mas tem pessoas que a gente sente que a causa física é uma dor emocional, né? É uma dor emocional, de você estar ali sentindo dor há tanto tempo. Tem muitos parceiros que são muito bacanas, né? Incentivar, busca ajuda, vai na fisioterapia. As pacientes às vezes chegam, nossa, que o marido tá adorando que eu tô vindo, que a gente tá conseguindo namorar sem dor, e não sei o quê. Mas tem umas que, assim, que não tem essa conversa, né? Já atendi pacientes de fazerem acompanhamento na fisioterapia e o marido nem saber. Ela não contar. Então você fala assim, cara, como é que você não divide uma coisa dessas, né? Então assim, como é que você não fala que você sente dor, que você tá buscando um tratamento pra te ajudar, né? Então assim, tem muito casamento que não tem essa parceria. E as mulheres ficam aprisionadas na dor, né? Em todos esses sentimentos. Não dividem, igual você falou, com uma amiga, com uma irmã, com a psicóloga, com a líder religiosa, né? Pra poder quebrar esses bloqueios. E não dividir isso pode levar a uma apatia também sexual, né? Com toda certeza. E aí a mulher fica cansada, não quer transar, não quer namorar, e isso afeta também a qualidade do casamento. Mulher, em nome de Jesus, o sexo é para a qualidade também do casamento, da alegria. Quanto mais você faz e quanto mais você tem prazer, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você quer. É igual quando a gente fica um mês sem ir pra academia. O retorno é muito mais difícil, a volta é muito mais difícil. E eu brinco, eu falo com as minhas pacientes o seguinte: é igual quando você vai num restaurante muito gostoso. Você viajou, você foi para uma praia, você foi num restaurante, uma delícia, e você fala, não, toda vez que eu for naquele lugar, naquela cidade, eu quero ir naquele restaurante. Ou então você indica para uma amiga, você vai para aquele lugar, olha, vai lá comer que a comida é deliciosa. É igual ao sexo. Se for bom, se te trouxe prazer, aquela sensação boa, você quer ir lá de novo. Você quer comer aquela comida gostosa de novo. E se você teve uma experiência ruim, as nossas últimas experiências, elas dizem muito, porque se a sua última experiência for ruim, você não quer ir de novo. Se você comeu uma comida ruim no restaurante, você não quer comer lá de novo. Você sabe que é ruim. E com o sexo a mesma coisa. As suas experiências, elas te levam ou para um lado ou para o outro. Então, quanto mais você faz, quanto melhor mais você quer. Quanto menos você faz, quanto mais dor você sente, menos você quer ir para aquele lugar, né? Adorei. Dica de ouro, mulherada. Eu falo muito isso com elas. Dou muito esse exemplo para elas entenderem exatamente isso, sabe? Quanto mais você faz e for bom, mais você quer. E o Exatamente. casamento, o maridão vai ficar feliz da vida. Todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz. Ai, que bom. É isso. Mica, pra gente encerrar, deixa dicas pra gente, coisas práticas que você acredita, até com relação à sua vivência profissional, que conseguem manter o equilíbrio entre a sexualidade e a espiritualidade de uma forma saudável, assim, tanto um sexo feliz quanto uma espiritualidade feliz. Sabe? Tem dicas assim pra isso? Coisas que você compartilha até com suas... Eu sempre falo o seguinte: a resposta sexual, ela tem um ciclo. Então, para todo mundo entender
Isso é bem fácil de entender. O sexo, ele acontece em 4 fases, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o sexo, ele começa com o desejo. A primeira fase é o desejo, é o querer. A segunda fase é a excitação. É na excitação que muitas coisas acontecem, como o quê? O pênis, ele vai crescer e vai ficar ereto, vai ficar cheio de sangue, e a vagina também cresce. A vagina também se alarga e fica mais comprida, o colo do útero sobe. Eu falo sempre, gente, Deus é muito perfeito. Eles não fariam um pênis grande para entrar num lugarzinho pequeno. Então, os dois crescem. E é no processo de excitação. Então, é na excitação que a mulher vai ficar lubrificada, é na excitação que essa vagina vai crescer e tudo mais. Então, o processo de excitação é muito importante. Beijo, carinho, né? É aquilo que a gente fala, as preliminares, é não ir com sede ao pote, de querer ir direto para a penetração, sabe? A terceira fase do ciclo sexual é o orgasmo. Então, é nessa hora que aquela sensação boa, o pico do prazer é o orgasmo. Depois do orgasmo, a gente tem a resolução, que é aquela fasezinha de moleza, né? De quero dormir agora. Então, entenda, a gente tem 4 fases. A gente só chega no 4º andar de um elevador se a gente passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no 4º. Então, a primeira fase, que é o desejo, ela é muito importante. Então, a gente precisa querer trabalhar a nossa mente para querer, sabe? Pensar em sexo, querer fazer. Tem muita gente que às vezes assim, tô cansada, hoje tô morta. Nossa, chegar em casa, eu tenho que namorar com meu marido, porque tem uns 4 dias que a gente não faz, tem que namorar. Tem esse pensamento. E, na verdade, o pensamento deveria ser, tô morta, hoje tô cansada, vou chegar em casa, vou namorar, que eu vou relaxar, vou dormir igual uma rainha. Então a gente sabe mudar esse pensamento, a gente querer, a gente ter o desejo, a gente pensar, a gente ter vontade. E sabe, compra uma lingerie diferente, sabe, compra um perfume diferente. Na hora de dormir, deita ali no colo do marido, sabe, faz um carinho, coloca a mão ali, coloca a mão aqui, ao invés de ficar só no beijinho ali, sabe, no selinho, dá um beijo. Tem um estudo que mostrou uma vez casais que ficaram, não me lembro agora quantos meses, que eles eram obrigados a dar beijos de 6 segundos, pelo menos 6 segundos. Então, gente, vocês não têm ideia de como que 6 segundos demora um beijo. E acabou que, assim, esses casais se beijando ali, 6 segundos, no início fica automático, depois vai, e tudo começa no beijo. Tudo começa no beijo, no carinho, né, na mão. Eu falo com os meus pacientes, gente, maridão tá tomando banho, chega no banheiro, apaga a luz, arranca a roupa, entra no banheiro junto, Isso sabe? não é pecado, gente. Isso não é pecado, gente, pelo amor de Deus. Então, sabe, programa uma coisa legal, quando ali o marido estiver dirigindo, bota a mãozinha ali na perna dele, sabe, faz um carinhozinho na nuca. Eu tô me segurando pra dar as gargalhadas aqui, porque eu tô lembrando aqui, ó. Aí, tá vendo? Tudo isso desperta o nosso desejo, sabe? Tudo isso desperta o nosso desejo. E a gente não precisa ser vulgar, a gente não precisa, sabe, colocar uma coisa que a gente não se sinta bem, a gente não precisa, sabe, ser obrigada a fazer algo. Exatamente, mas a gente pode sim, com coisinhas no dia a dia, isso vale tanto pro homem quanto pra mulher, sabe? Colocar a mãozinha, fazer um carinho, dar um beijo que dura um pouquinho mais, ao invés de ser só o selinho e vai. Na hora de dormir, sabe, dá um beijo mais caloroso, vai tomar um banhozinho junto, pega na surpresa. Tá lá tomando banho, apaga a luz e entra no banheiro, quando assustar vai estar, tô aqui, sabe? As coisas começam aqui, isso. E a gente precisa trabalhar essa primeira fase, que é o desejo. A gente precisa ter mais desejo, trabalhar isso na mente da gente. Porque é essa primeira fase que vai ser importante pra todas as outras, sabe? E não ficar com preguiça de sexo, gente. Sexo é bom, é gostoso, depois a gente dorme bem, dorme melhor. Então não ficar com preguiça, sabe? Eu sei que tem dia que a gente não vai estar afim, mas tentar, sabe? Não, vambora, vamos fazer. Porque depois que vai, você fala, é igual pra academia. Depois que vai, a gente nunca se arrepende. No sexo é a mesma coisa. Depois que vai, você não se arrepende. Fala, que bom que eu fui, né? É isso. Maravilha. 2 dicas de ouro. Dê atenção à primeira fase do sexo, o desejo. Exatamente. Se programe para voltar a desejar o seu marido, mulher. Estimule no marido e em si mesmo o desejo, né? Pense naquilo ali com carinho. Legal. É isso. Lembrando que isso tudo é livre, é lícito.
E é bom porque Deus Fez. É fez. isso mesmo. Mica, que bom ter você aqui, que bate-papo gostoso, que troca gostosa. Eu que agradeço. Eu espero que tantas mulheres sejam abençoadas por esse bate-papo. Amém. Eu espero que essa troca que a gente teve aqui desconstrua algumas coisas na cabeça das mulheres, que dê coragem também para você de pedir ajuda, Sim. tá? O consultório da Mica tá aqui à disposição. Se você tem uma líder religiosa e precisa também se abrir, procure e pede ajuda. Sim. Eu espero, do fundo do meu coração, com todo o meu ser, que esse episódio desse podcast, assim, dê coragem a você para que você possa melhorar a sua vida sexual, sendo mais feliz, fazendo seu casamento mais feliz e assim Deus ser glorificado. Amém. Amém? Amém. Obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Prazer.